Este é o Motivos para Ler, nova série do Ler Podcast, o podcast do Ler Clube de Leitura. Eu sou Marília Forgiarini Nunes, sou professora na Faculdade de Educação da URGS e faço parte da equipe Ler Clube de Leitura. Este é o primeiro episódio do Motivos para Ler, nova série do Ler Podcast, o podcast do Ler Clube de Leitura. Neste episódio, eu apresento motivos para ler livro de imagem, ou motivos para ler literatura infantil por meio da linguagem visual. Um convite para ler vendo e ver lendo. Ler o livro de imagem pode ser uma experiência significativa para promover a compreensão sobre como a linguagem visual produz sentido. Uma experiência que é atenta e sensível, que não é exclusivamente intuitiva e, portanto, precisa ser mediada. Livro sem palavras, livro-álbum, livro sem texto, livro-imagem. Entre as muitas denominações, eu chamo de livro de imagem, aqueles livros que nos convidam a não somente olhar, mas ver e ler o que se mostra, desde a capa e a contracapa, passando pela folha de rosto e depois deixando o olhar passear, página por página, entendendo que esse passeio não é indiferente, mas é curioso e facilmente contagiado pelo que vê. Escolho chamar livro de imagem, assim como Luiz Camargo, importante pesquisador brasileiro que inaugurou estudos sobre a ilustração na literatura infantil. Livro de imagem é nome que caracteriza o livro a partir daquilo que nele predomina, daquilo que precisa ser lido para que o livro se torne livro, não somente um lugar para conservar e reunir imagens, mas um conjunto de imagens que dependem uma da outra, da costura entre elas, que é exatamente o que configura o convite ao leitor para percorrê-las do início ao fim, produzindo sentido. E o que motiva a leitura de um livro de imagem? O primeiro motivo para ler livro de imagem que destaco é ampliar o conceito de leitura, reforçando que ler não é somente decodificar. Na leitura de imagem, apenas listar e relacionar os elementos de expressão, cores, formas, modo com que o espaço é ocupado, é uma etapa pouco significativa, pois é no decorrer da página que o olho costura o que vê e produz sentido, tanto a partir do que vê nesse espaço, quanto na relação entre o que se mostra nas páginas que compõem o livro. Ler o livro de imagem reforça o pensar sobre a leitura como uma ação processual, envolvendo muitas outras ações, como um polvo com seus muitos braços que se movimentam simultaneamente, como caracteriza a professora e pesquisadora norte-americana Marianne Wolf. Ao ler as imagens em um livro de imagem, eu preciso estar atenta a tudo, selecionar o que é mais importante, comparar informações, inferir a partir do uso de uma cor, de uma forma, de um modo de posicionar o personagem na cena, reunir informações que me ajudem a entender o desenrolar da narrativa. O segundo motivo para ler livro de imagem é oferecer uma prática de leitura que auxilie o leitor a se encontrar com a imagem como texto, que significa por meio de recursos de expressão que preenchem um espaço em branco da página e convidam ao sentido, também auxiliando a desenvolver o conhecimento sobre o sistema de significação visual. É importante que o encontro com a imagem no livro de imagem não seja oportunizado somente a quem ainda não leu o sistema verbal de significação. Ler o livro de imagem é um convite feito a todo e qualquer leitor que deseja o exercício de viver a leitura. Aquela leitura que rastreia a página com o olhar, guarda pistas para confirmá-las ou refutá-las no virar da página. Se encanta e se permite parar para reparar, como nos diz Arnaldo Antunes em um de seus poemas Canção. Ler o livro de imagem é uma leitura modalizada pelo querer avançar, mas que de repente precisa retroceder, para rever um pouco mais, reavivar a memória para seguir adiante como em um passeio de olhar leitor. Digo isso pensando em onda.
livro de imagem da recém-premiada com Hans Christian Andersen, artista coreana Suzy Lee, que nos apresenta a um encontro com o mar. Digo isso pensando em A Menina do Tambor, um livro de imagem composto a 4 mãos. Sônia Junqueira criou a narrativa e Maria Ângela Haddad pintou as imagens para convidar o nosso olhar a conhecer uma menina e a sua capacidade de tentar fazer a todos felizes. Digo isso pensando em Pula Gato, de Marilda Castanha, um livro de imagem que nos coloca em uma galeria junto a uma menina, que pode nos ensinar a sermos mais atentas e atentos a tudo que a nossa visão pode nos possibilitar e que talvez o cotidiano corrido e quase sem sentido não nos permita ver, ler e partilhar. Que livro de imagem vem ao seu pensamento ao ouvir esse podcast? Que livro de imagem te motiva a ler? Este foi o primeiro episódio do Motivos para Ler, nova série do Ler Podcast, o podcast do Ler Clube de Leitura, que é um projeto de extensão vinculado à Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Nos siga em nossas redes sociais para saber sobre os nossos encontros, leituras e conversas. Vocês nos encontram no Facebook e no Instagram por Ler Clube de Leitura. Vem ler!